Guerreiras do K-pop é Absolute Cinema. Esse filme sobre um grupo de K-popers que cantam e solam demônios sem perder o ritmo conseguiu ultrapassar diversas animações. E digo mais, Guerreiras do K-pop tem tudo para ser uma das melhores animações do ano, por conta de sua estética, suas músicas impecáveis, que o filme fez questão de não entregar nenhuma ruim, e claro, a sua lore, que apesar de não ser das mais complexas, conseguiu sim entregar tudo o que prometeu, mesmo se assemelhando a outras obras que já vimos por aí. Engraçado que muita gente, inclusive eu, julgou o filme antes mesmo de assistir. Mas meu amigo, eu te garanto que o negócio é bom. E se você ainda tem dúvidas, senta aí que vamos te provar com alguns tópicos o quão bom essa bagaça ficou. E vamos começar pela animação do filme. Pois é, amigos, quem diria que o principal concorrente da Disney seria a Sony, com uma animação onde cantoras de K-pop lutam contra demônios enquanto cantam. Bom, sobre a animação, com certeza é um dos pontos altos desse filme. Eu sei que as músicas estão fazendo muito sucesso, mas temos que dar crédito pra essa animação, que galera, a Sony tá atropelando as outras empresas, como a Disney, que estão apostando nessa animação meio genérica, boquinha de feijão, que lembra Steven Universo e, sei lá, o Sans. E sei lá, eu sinto que eles só tão confortáveis em fazer mais do mesmo, enquanto as guerreiras do K-pop têm esse 3D estilizado que a Sony vem adaptando e melhorando desde Hotel Transilvânia. Mas agora, adicionar esse efeito imitando animação 2D, especificamente animes, deu um estilo único que é simplesmente maravilhoso. Eles também brincam com o frame rate das cenas, fazendo algumas cenas serem mais estilizadas, exatamente como Homem-Aranha, o do Miles Morales. Ou seja, a Sony está conseguindo unir tudo que ela vem testando nos últimos anos, criando uma animação cada vez mais única e autoral dela. E eu não me surpreenderia se nos próximos anos ela esteja sendo uma das poucas empresas que consiga, sei lá, adaptar mangás pro 3D de uma forma muito melhorada. As músicas do filme. Amigos, as músicas desse filme foram muito bem planejadas, desde o começo, tanto para passar uma mensagem, quanto para ser boas mesmo, sabe? Se é aquele tipo de música que você termina o filme e ainda assim tem vontade de ficar escutando. Não é à toa que algumas delas conseguiram posições de destaque em plataformas de música, como o Spotify, conseguindo atingir até mesmo os tops mundiais. Pois é, meus amigos, a Suntrix e os Saja Boys, mesmo sendo personagens fictícios, conseguiram fãs não só no filme, mas também no mundo real. Teve até um dia que eu tava andando no supermercado e simplesmente tava tocando Golden. Mas enfim, vou falar um pouco de cada música em ordem cronológica, até porque todas as músicas são boas, então classificar elas de menos gostáveis a mais gostáveis talvez não seja justo assim. Então, bora lá. Já começamos com uma das melhores, que é How It's Done. E sim, eu vou jogar elas pela versão original, porque assim eu acho que fica mais justo. Começando por How It's Done, a música já começa extremamente animada, e nos mostra brevemente como as três lutam contra os demônios. Isso tudo de forma muito cômica, porque enquanto elas estão dando uma bela surra nos coitados, elas também estão se preocupando com o Cup Noodles das gatas. E o mais legal é que a música inteira é sincronizada com a batalha que está acontecendo. Ou seja, as pancadas são sincronizadas, o que deixa tudo ainda melhor. E depois disso tudo, temos as três surrando ainda mais os demônios no ar, enquanto se arrumam, deixando a cena ainda mais humilhante pro lado dos coitados. Sem dúvidas, foi uma ótima forma de estrear o show, e também fazer a introdução ao filme. E logo em seguida temos Golden, que pra mim é a minha favorita. Amigo, só pra tu ter uma ideia do quão criativo Golden é, os caras simplesmente conseguiram colocar uma AMV dentro do filme. Ao meu ver, Golden trouxe uma vibe muito mais relaxante de certa forma, apesar de ter sim suas partes animadas. E como as próprias meninas explicaram, Golden foi uma forma de contar a história delas, de quem elas foram, de quem são e pra onde elas querem ir. E também é muito legal ver que os criadores conseguiram contar a história das outras meninas que não tiveram tanto destaque, no caso a Zoe e a Mira, sem explicitamente ter uma parte narrativa. A letra da música trouxe muito essa ideia de que você deve parar de esconder quem você é e simplesmente ser você mesmo, porque assim você vai, entre aspas, brilhar. E não, eu não estou aqui falando de literalmente brilhar, tá bom? Mas sim que a música tenta trazer essa ideia de que você terá sucesso. No caso delas, tentar criar um rumo dourado, o que dá um contraste bem legal com a vivência de cada uma das meninas, em especial, claro, da Rumi. Enfim, ao meu ver, foi uma música muito boa e trouxe esse arzinho de superação. E então pulamos para Soda Pop. Aqui eu não tenho tantos comentários
para a música, mas ela foi a primeira cantada pelos Saja Boys, em busca de roubar os fãs das Huntrix. Eu diria que ela é sim bem chiclete e fica na cabeça. Uma ressalva que essa música na versão dublada ficou como Meu Pequeno Guaraná, e acho que ficou tão contagiante quanto. Já me peguei em alguns momentos cantando o meu Guaraná, meu pequeno Guaraná. Sem falar dos memes, como o tal do E lá sou da pop. Mas enfim, como música de estreia do Saja Boys, eu diria que ela é muito boa. Então pulamos para Take Down. Meus amigos, o que falar de Take Down? Cara, essa música, apesar de ter sido criada com um propósito meio que de destruição, já que elas literalmente usaram letras de raiva aos demônios, Take Down ainda assim consegue ser muito boa. E não só falando da boca pra fora. A forma como as frases se complementam e ainda assim expressam a raiva pelos demônios é incrível. E foi muito legal ver como foi o processo de criação da música das meninas. Tipo, durante a batalha, elas iam batendo nos bichos e iam usando as batidas para acrescentar na música. Foi muito interessante ver todo esse processo, mas claro que nem tudo são flores, né? Por conta de todo o background da Rumi, ela acaba se sentindo meio atacada pela própria música, o que fez elas perderem um pouco da conexão com Takedown. Mas, mesmo com ela carregando uma carga meio negativa, ela é muito legal de escutar. Vi gente comentando que gostou muito da versão BR também, porque acharam a tradução para letal mais pesada e tudo mais. Mas acho que é só questão de gosto mesmo. Então, temos Free, protagonizada pela Rumi e pelo Jin-Woo. Aqui temos uma música que fala, como o próprio nome diz, de serem livres. Livres da vergonha e da culpa. Enquanto a Rumi pôde finalmente desabafar com alguém e ser ela mesma sem nenhuma espécie de julgamento, o Jin-Woo pôde ver nela uma fagulha de esperança para se perdoar. Mesmo não sendo diretamente uma declaração de amor, é com certeza uma música puxada mais pro lado romântico. Ambos sentiram que podiam se sentir livres de suas próprias inseguranças com a ajuda um do outro. Free consegue, sem muito esforço, ser uma música maravilhosa, tratando de esperança, confiança e até mesmo amor. Como próximo da lista temos Your Idol, que é simplesmente o espetáculo final do Saja Boys, levando em conta que os coitados só tem 2 músicas. Mas enfim, aqui a música, apesar de ser claramente a manipulação final dos demônios, já que toda a letra se baseia em ideias de que você não tem mais nada a não ser seu, entre aspas, ídolo, no caso os demônios, Your Idol consegue se manter firme e forte no seu ritmo, e nas coreografias dos meninos, que simplesmente é muito lindo de assistir, sem contar toda a ambientação que traz ainda mais o aspecto de maldade. Eu diria que foi uma música que conseguiu entregar tudo o que ela se propõe a entregar. Não é à toa que as pessoas realmente ficaram hipnotizadas com ela. Mas nem tudo é maldade, né, meus amigos? Já que logo em seguida temos What It Sounds Like, sendo protagonizada inicialmente pela Rumi, mas depois também pelas outras meninas, que aparentemente aprenderam a música ali na hora. Mas segue o roteiro. A última música do filme com certeza finaliza tudo com chave de ouro, trazendo à tona a mensagem de perdão e confiança, mesmo com um confronto final dos demônios, tanto físico quanto internos. As meninas conseguiram se unir ainda mais fortes e com ainda mais sentimento do que antes. What It Sounds Like conseguiu remeter essa ideia de que mesmo na escuridão, ainda assim é possível lutar. Foi uma finalização espetacular em termos audiovisuais. Sem dúvidas, foi uma ótima forma de finalizar as músicas e também foi ela que a Rumi usou para recriar o ROM 1. O que nos leva ao nosso próximo tópico, que é o roteiro. Guerreiras do K-pop possuem um roteiro simples, mas isso não significa de forma alguma que é ruim. Ele cumpre seu papel e passa as mensagens que ele se propõe a passar. O roteiro tem coragem de tomar decisões que eu sinto que muitas empresas hoje têm medo de explorar. Eles dão foco pra Rumi, a protagonista, óbvio, e seu conflito de não se aceitar e se sentir mal por esconder algo das suas colegas, e para o, entre aspas, vilão, que está desesperado tentando fugir da sua culpa ou as consequências das suas escolhas no passado. Nós entendemos e acreditamos nas motivações tanto dos vilões, no caso de Woo, quanto as protagonistas. Até mesmo a mãe da Rumi, que apesar de ter errado com a sua filha adotiva, dá pra entender os conflitos internos que ela tem com relação à sua filha. Pra mim, o roteiro é a parte mais fraca desse filme. Entendo, não é ruim, mas comparado com a animação, música, ou seja, o todo, com certeza é a parte que eu sinto que precisa ser mais aprofundada. Talvez com uma continuação, que eu acredito que virá, levando em conta o relativo sucesso que a obra está fazendo. Podemos aprofundar melhor na obra, pois alguns pontos ficaram sem resposta, como por exemplo, o que são os demônios? Todos eles eram humanos em algum momento? Quem é ou o que é exatamente o Guin-Ma? Quem foi o pai da Rumi? Ele morreu? Coisas assim, mas a Sony tem muito espaço para trabalhar possíveis continuações.
E como próximo tópico temos mensagem do filme. Sei que muita gente já entendeu de cara que a mensagem do filme fala sobre autoaceitação, mas a obra consegue ir além. Desde o começo do filme, vimos o quanto a Rumi tem lutado para ser alguém que a Celine, sua tia/mãe de criação, queria que ela fosse. Desde que a Rumi era pequenininha, ela foi ensinada que suas marcas eram uma coisa ruim, que algo nela tinha que ser consertado, e ela fez disso seu objetivo de vida, já que sua tia a convenceu de que se ela conseguisse alcançar um dourado, aquelas marcas que simbolizavam algo tão negativo para ela iriam sumir, e ela poderia ser livre e parar de se esconder. É genial a forma como o filme brinca com esse paralelo de demônios e aceitação, porque é evidente o quanto a Rumi tem sofrido desde criança para esconder algo que fazia parte dela, no caso, a parte demônio herdada do seu pai. Ela seguiu acreditando que se suas amigas a vissem em sua forma real, elas a odiariam e a tratariam como um monstro, mas isso não significava que ela não deveria dar uma chance pra elas, porque eu tenho certeza que se ela tivesse contado para suas amigas e explicado que aquilo não a tornava uma pessoa diferente de quem ela já era, tanto a Mira quanto a Zoe iriam entender. Claro que seria um choque à primeira instância, mais pelo fato de ter sido algo escondido há tanto tempo do que pelo fato de ela ser meio demônio. Mas elas com certeza a acolheriam de verdade e entenderiam tudo que ela tem passado. E apesar de, óbvio, isso tudo ser uma ficção, é legal ver todo esse contraste, porque é uma coisa que acontece muito em casos reais, onde pessoas que deveriam te amar falam que te aceitam, mas que você precisa mudar ou apagar algo de você. No caso da Rumi, suas marcas. E claro que a Celine tinha sim seus motivos, ela também foi ensinada que todo demônio existente deveria ser eliminado, porém não justificava ela nem conseguir olhar para sua própria filha. Porém, mesmo com a Rumi carregando toda essa culpa, medo e tristeza, ela conseguiu sim no fim se aceitar e mostrar para as meninas que nada precisava mudar. E aquilo, ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer você ser outra coisa, é algo bem difícil. E é muito legal ver no final do filme as roupas das meninas com as marcas também, mostrando que elas aceitaram a Rumi como ela era. Sem falar nos outdoors novos que tinham a Rumi com as suas marcas agora, entre aspas, cicatrizadas. Mas enfim, essa é apenas a minha visão de mensagem do filme. Se você conseguiu enxergar algo a mais, sinta-se livre para comentar aí embaixo. E vamos para mais um tópico polêmico, que é a indústria. Dona Disney, a concorrência tá balançando a base e tá afetando aí em cima. Hoje, um filme sobre meninas de K-pop consegue se sair melhor do que o grande lançamento da Disney. Não é surpresa que a Sony tem vindo a passos extremamente largos para bater de frente no mundo das animações. Ela não tem brincado em serviço. Ultimamente, a Sony tem vindo de uma boa maré de lançamentos. Temos o maior de todos, Homem-Aranha, do Miles Morales, e tivemos essas animações mais experimentais, que ela tem lançado em parceria especificamente com a Netflix, onde ela lançou, por exemplo, Família Mitchell e o mais recente K-Pop Demon Hunters. Em contrapartida, temos a maior de todas as empresas, a Giga Disney, que vem de uma maré complicada de flops por conta de seus live actions questionáveis e, com certeza, animações que não têm sido aqueles grandes eventos que costumavam ser, sendo seu último lançamento Hélio, que, cara, flopou completamente. Poucas pessoas sabiam sequer da existência desse filme, e muitos só conheceram quando ficaram sabendo do fracasso. Eu acredito que isso tem acontecido porque a Sony vem investindo em animações diferentes, com propostas diferentes, o que dá um ar de novidade, contrastando com o mais do mesmo que a Disney tem entregado ultimamente. Podemos ver nos exemplos que eu citei anteriormente. Homem-Aranha quase que parece uma HQ animada. Eles brincam com o frame rate dos personagens, cada personagem tem um design único, não apenas suas roupas, como seus respectivos universos, tudo é completamente único. Em Família Mitchell, por exemplo, também temos um 3D que parece muito um 2D, onde eles adicionam rabiscos, colagens, memes, isso sempre pulando na tela com uma animação única. E K-Pop Demon Hunters, eu senti que ele pegou um pouco de cada e aplicou. Vemos o 3D com esses efeitos, especialmente no frame rate, por exemplo, porém, ao invés de adaptar uma HQ, lembra muito mais os animes e mangás. Isso tem feito ela se destacar muito em comparação às outras animações. Pois é, meus amigos. E vocês, o que acharam de Guerreiras do K-pop? Deixei aqui no izinho aqui em cima mais vídeos incríveis como esse que você não pode perder. Eu te garanto que estão muito bons. Tem algo que gostaria de acrescentar aqui sobre as Guerreiras do K-pop? Deixe aí nos comentários para conversarmos um pouco. Se quiserem nos apoiar com a produção de novos vídeos, considere a opção de dar um valeu demais aí embaixo, ou até mesmo hypar o vídeo. Mas caso não consiga, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, que nos ajuda bastante. E não tem perdão.